Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Tatiana, para quem não me conhece, né? E nós vamos falar sobre Brasil Império. Nosso tema central é Brasil Império. Porém, é interessante nós debatermos, discutirmos o que aconteceu antes do Brasil Império. O que levou o Brasil a chegar nesse marco, né? Esse marco histórico. Então, é isso mesmo que nós vamos discutir agora. E aí, você sabe o que aconteceu antes do Brasil Império? Quer dar um palpite? Olha lá, eu vou deixar um tempinho para você pensar, né? Vou deixar um tempinho para você pensar. Ah, e vou dar uma dica. Nós comemoramos essa data no dia 7 de setembro. Ó, é uma dica, hein? Então é considerado um feriado. Então, para ser considerado um feriado, foi muito importante. O que nós comemoramos no dia 7 de setembro é. Vou deixar um tempinho. Isso mesmo, a independência do Brasil. A independência do Brasil. Foi isso mesmo que aconteceu antes do Brasil Imperial. Bom, o que aconteceu na independência do Brasil, né? O que aconteceu mais ou menos foi o seguinte. O Dom João VI, que em 1820 era o atual rei que estava governando o Brasil, ele teve que ir para Portugal. Ele teve que ir para Portugal porque lá estava tendo uns conflitos, né? Estava tendo uns conflitos por vários motivos. Eu não vou citar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas estava tendo uns conflitos. O principal motivo era que lá não ficou sem governante, ficou sem o rei. Entendeu? O rei atual da corte portuguesa não estava em Portugal, estava aqui no Brasil, entendeu? Então lá teve muitos conflitos, então Dom João teve que ir lá para resolver esses conflitos, né? E aí ele foi para lá resolver esses conflitos, foi para Portugal e ele deixou aqui governando o Brasil o filho dele, Dom Pedro. Então, a partir daquele momento, quem estava governando o país era Dom Pedro, que mais tarde se tornou Dom Pedro I, mas no momento era só chamado de Dom Pedro. Com isso teve vários conflitos, várias revoltas, né? Os portugueses queriam que o Dom Pedro não tivesse ficado aqui, né? Eles ficavam brigando para que o Dom Pedro voltasse para Lisboa e tal, chegava várias cartas pedindo para isso, né? E os brasileiros não queriam que ele voltasse, né? Porque eles acreditavam que se o Dom Pedro continuasse no Brasil, o Brasil ia conseguir a independência, né? Se tornar independente de Portugal. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo com os conflitos, tanto dos portugueses até que moravam aqui no Brasil, Dom Pedro I, né? Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil. E no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I fez com que o Brasil ficasse livre de Portugal. Declarou a independência do Brasil e, como muitas pessoas conhecem, né, aquela famosa frase que é o grito do Ipiranga, né, que é a famosa frase independência ou morte. Então foi exatamente isso que aconteceu antes do período do Brasil Império. Agora nós realmente chegamos no Brasil Imperial. Como acabamos de falar, quem proclamou a independência do Brasil foi Dom Pedro I. Não esqueçam disso, foi Dom Pedro I. Então, se ele proclamou a independência do Brasil, logo no Brasil Império, o primeiro reinado, começa com o primeiro reinado, quem vai estar reinando vai ser Dom Pedro I. Bom, o reinado de Dom Pedro I teve muitos conflitos, tinha muitos estados do país que não apoiavam Dom Pedro, não concordavam com a independência do Brasil. Teve muitos conflitos, principalmente os países com grandes tropas portuguesas, onde tinha muitos portugueses. Lembra como eu falei? O Brasil ainda tem, hoje em dia, somos todos brasileiros, né? Nós temos descendentes e tal, mas nós somos miscigenados. Todo mundo sabe disso, nós somos miscigenados. Então, mas antigamente tinha muitos portugueses que nasceram
em Portugal estavam morando aqui, entendeu? Então esses portugueses, o pessoal da família portuguesa, eles não apoiavam a independência do Brasil, não apoiavam Dom Pedro I tá fazendo, tá reinando no Brasil, entendeu? Eles apoiavam que o Dom Pedro I estivesse lá em Portugal, reinando Portugal. Então, esses estados, né, desculpa, esses estados é que tinham esses conflitos. Estados como Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, entendeu? E em Uruguai também tem acho que uma cidade lá de Uruguai que teve muitos conflitos lá e Dom Pedro I teve que ir até lá para resolver esses problemas. E também a independência não foi aceita em lugares, em províncias onde tinha militares portugueses governando lá, entendeu? E naquela época, o Dom Pedro I ele ainda não tinha militares brasileiros, entendeu? Os militares que habitavam o Brasil eram portugueses e eles queriam continuar servindo Portugal, não ao Brasil. O Brasil continuou com esses conflitos. Dom Pedro I também, ele era contra os representantes políticos do Brasil, entendeu? Então ele teve conflitos com ele porque eles estavam fazendo uma constituição que fazia com que o poder dele não fosse tão absoluto, entendeu? E ele não concordou com isso. Ele começou a procurar outras pessoas que fizessem uma constituição que dessem o direito absoluto para ele. E sem ter nenhum representante do povo. Ele queria que só ter o poder todo do Brasil sem conversar com nenhum representante do povo, sem perguntar opiniões de outras pessoas. Com isso, em 1824, Dom Pedro I instalou a primeira Constituição brasileira, né? E essa primeira Constituição foi ortogada, ou seja, não dava direito ao povo decidir, entendeu? O povo nela dizia que Dom Pedro I tinha absoluto poder sobre o país, entenderam? Então, eu vou explicar para vocês entenderem mais ou menos o que é a ortograda. O que significa isso, entendeu? Vou explicar. Quando uma Constituição ela é elaborada na Assembleia Constituinte, nós dizemos que ela é promulgada. Agora, quando temos uma Constituição que ela é elaborada sem ter um representante do povo, sem ter a Assembleia Constituinte, nós dizemos que ela é ortograda. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil em 1824. Foi exatamente isso que Dom Pedro fez, essa Constituição que ele elaborou, sem ter nenhum representante do povo, sem ter nada. Ele automaticamente disse que ele ia ser o total representante do país e mais ninguém. Resumindo, gente, o primeiro reinado foi Dom Pedro I, não esqueçam disso, Dom Pedro I, que reinou o primeiro reinado, e foi de 1822 a 1831. De 1831 começa o período regencial. Nós já vamos falar disso. Calma lá. Primeiro, deixa eu só resumir rapidinho o que aconteceu no primeiro reinado, para ficar mais fácil de vocês lembrar. Então, o primeiro reinado, Dom Pedro I, teve muitos conflitos, porque muitas pessoas discordavam tanto de Dom Pedro I ser o nosso rei e pela independência mesmo. A maioria dessas pessoas que discordavam eram os próprios portugueses, os portugueses que moravam aqui. Então teve muitos conflitos e o Dom Pedro I teve que ir sanar esses conflitos. E o primeiro reinado é conhecido como um reinado absolutista. Olha bem, a monarquia os reinados são absolutistas. Porém, o de Dom Pedro I foi bem absoluto, entendeu? Ele não queria saber das opiniões dos outros. Como eu falei na Constituição que ele fez. A Constituição que ele fez, ele disse que ele mesmo exerceria os poderes sobre o país. Ele mesmo quer governar o país, entendeu? E isso deu para entender
que ele não queria a opinião dos outros, não quis nem a representação do povo. Então, ele era a lei. Entenderam isso? Então, já que vocês entenderam isso, nós vamos para o período regencial. Nós vamos falar sobre o período regencial agora. Então, período regencial. Ou seja, em 1831. Em 1831, Dom Pedro I teve que ir para Portugal. Ele teve que ir para Portugal por vários motivos. O primeiro deles foi que o pai dele, Dom João VI, faleceu. E como ele faleceu, tinha que ter alguém para tomar conta de Portugal, né? O seu herdeiro tinha que tomar conta do país, né? Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que, gente, do período do primeiro reinado, que é em 1922 a 1931, que é o período regencial, foram 9 anos. 9 anos. Então, durante esses 9 anos, a oposição contra o governo autoritário de Dom Pedro I cresceu muito. Então, Dom Pedro I não teve outra forma senão abdicar o trono. Porém, ele só tinha um filho homem, né? Ele tinha uma filha também, só que naquela época, como todo mundo sabe, as mulheres não podiam governar um país. Então, ele só tinha um único filho, e esse único filho dele tinha apenas 5 anos de idade, que era o Dom Pedro, que depois se tornaria o Dom Pedro II. Mas ele só tinha ele só tinha 5 anos de idade. Então, como ele só tinha 5 anos de idade, ele não poderia governar o país. De acordo com a Constituição, ele era muito novo para governar um país. Ele era criança. Então, foi aí que nós vamos chegar no período regencial. Tiveram que fazer um sistema regencial. Sistema regencial era uma forma que iam ter que administrar o país até o Dom Pedro II atingir a maioridade. Aí sim, quando ele atingisse a maioridade, ele ia poder governar o país. Mas até então, quem ia ter que governar o país seria o sistema regencial. Nós tivemos 4 regências. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, a regência una de Araújo Lima. Então, vamos começar pela regência trina provisória. A regência trina provisória foi composta por 3 pessoas e governou o país durante 3 meses. A regência trina permanente foi composta por 3 governantes e governou o país durante 1831 a 1835. A regência una do padre Diogo Antônio Feijó, ele governou sozinho. Depois eu explico. Mas ele governou sozinho durante 2 anos, de 1835 a 1837. A regência una de Araújo Lima, como o padre de cima, né, o mesmo padre, o padre Antônio, ele governou sozinho e governou durante 3 anos, de 1837 a 1840. E, gente, eu vou explicar o porquê eu estou fazendo ênfase. Lembra, regência trina, eu não falei que foi composta por 3 pessoas? Regência trina, 3 pessoas governaram. Regência una, uma pessoa governou. E isso deu muitos problemas. As regências unas foram as que deram mais problemas. No país, deram muitos conflitos. Houve várias revoltas em vários lugares do Brasil. As principais foram a Guerra dos Farrapos, que foi no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Cabanagem no Pará, que foi de 1835 a 1840. A Sabinada na Bahia, que foi de 1837 a 1838. E a Balaiada no Maranhão, que foi de 1838 a 1841. As causas dessas revoltas eram muitas. Uma delas era impostos elevados, falta de desemprego,
pobreza em que a maior parte da população se encontrava. Foram tantas revoltas, tantos conflitos, que para acabar, tentar amenizar esses conflitos, em 1840, os políticos decidiram, os políticos brasileiros, né, eles decidiram de que eles iam tornar o Dom Pedro II, fazer com que o Dom Pedro II atingisse a maioridade. Ele ainda não tinha atingido a maioridade, né, ele tinha só 14 anos, mas para acabar com esses conflitos, eles decidiram fazer isso e realmente diminuiu bastante os conflitos depois que ele atingiu depois que deixaram ele governar o Brasil. E nisso se começa o segundo reinado, que nós vamos falar agora. Vou mudar o quadro e nós vamos falar sobre o segundo reinado.